Olá, pessoal! Eu queria agradecer antecipadamente de coração por vocês assistirem mais uma aula do professor Roberto. Muita animação! Hashtag concentração! Hashtag animação, garotada! Vamos lá! Dando continuidade a polinômios, vamos agora aprender o que é grau de um polinômio. Como discutir o grau de um polinômio no vestibular. Então, para fazer o entendimento, eu vou resolver este exercício aqui. Discutir o grau do polinômio em função dos parâmetros a, b, c e d. O polinômio na variável x, é igual a ax ao cubo, mais b menos 1x ao quadrado, mais cx mais d. O que é discutir o grau desse polinômio? Eu quero saber quando que esse polinômio vai ser de grau 3. Quando que vai ser de grau 2? Quando que vai ser de grau 1? E quando que vai dar o termo independente? Isso é discutir o grau de um polinômio no vestibular. A partir de agora, o grau de um polinômio, tá? A notação utilizada é GR. GR quer dizer grau. Então, o grau do polinômio, ela pode ser igual a 3. Quando que o polinômio vai ser de grau 3? Se e somente se o A for diferente de zero. Isso é discutir o grau de um polinômio. Qualquer número que você troca o coeficiente, esse A é o coeficiente, certo? Então, se o coeficiente for diferente de zero, se for 1, vai ter o termo sempre de grau 3. Se for 2, se for 3, se for 5. Mas se for 0, aqui, ó, aí esse termo vai desaparecer. Aí não vai ser mais de grau 3. Então, quando que você tem a certeza que o polinômio é de grau 3? O grau do polinômio vai ser 3 toda vez que A for diferente de zero. Este A basta ser diferente de zero. É isto, pessoal. Uma coisa bem simples. Agora, quando que o grau do polinômio é 2? Quando você tem a certeza que esse polinômio vai ser de grau 2? C e somente C. O A agora tem que ser zero. Se o A for zero, esse termo desaparece e eu quero que seja de grau 2. Esse termo vai ter que aparecer sempre. Então, b menos 1, x ao quadrado. Esse b menos 1 é o coeficiente do x ao quadrado. Portanto, é algo intuitivo. O b não pode ser 1, porque se for 1 menos 1 vai dar 0. Então, o b tem que ser diferente de 1. Se o b, né, pessoal, for diferente de 1, qualquer número diferente de 1 é a certeza que esse polinômio vai ser de grau 2 sempre. Então, ó, qualquer número diferente de 1, 2. 2 menos 1 dá 1. Vai sempre ter esse termo x ao quadrado. E se o a for 0, ó, esse termo desaparece, ok? Agora, vamos discutir o grau do polinômio para que esse polinômio, o grau seja 1. Quando que o polinômio vai ser grau 1? C e somente C, o A for 0, e o B tem que ser 1, porque 1 menos 1 vai dar 0. Agora, eu quero que sobre só o polinômio de grau 1. Então, o C tem que ser diferente de 0, certo? E C tem que ser diferente de 0. Então, o A tem que ser 0 e o B tem que ser igual a 1, né? Aqui a gente troca por vírgula, né? Então, vamos lá, vamos fazer correto aqui, professor. Então, A tem que ser 0 e B tem que ser 1 e C tem que ser diferente de 0. É a certeza que o polinômio vai ser de grau 1. Agora, preste atenção. Supondo que A é 0. A é 0 e B é 1 e C 0, agora o C vai ser 0. O que vai acontecer se o A for 0, o B for 1 e C for 0? Vai sobrar o termo independente. Portanto, o polinômio na variável x vai ser D, vai sobrar o D. E esse D, quais são as características do D? Preste atenção. Esse D ou vai ser diferente de 0, né? Esse D que é o termo independente. Quando for diferente de 0,
Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplo, P de x igual a 3. Ó, 3 é diferente de zero. Qualquer número é diferente de zero, tá? Poderia ser 5 menos 3, poderia ser π, raiz quadrada de 2, qualquer número. A gente diz que esse polinômio é polinômio constante ou termo independente. Agora, também esse d pode ser zero. Se o d for zero, aí vai ser um exemplo único, né? Aí vai ser P de x vai ser igual a zero. Toda vez que, ó, o A for zero, aqui, ó, se B for 1, vai dar zero. Se o C for zero e aqui também for zero, se todos os coeficientes, tá? Se todos os seus coeficientes são iguais a zero, é definição de polinômio nulo. Então, esse polinômio aqui recebe o nome de polinômio nulo. Então, preste atenção. O polinômio na variável x vai ser igual a é zero, então ficou 0x ao cubo. O b é 1, então vai ficar 0x ao quadrado. O c é 0, então ficou 0x. E o d é 0, mais 0. Aqui, ó, esse polinômio aqui, definição, recebe o nome de polinômio nulo. Pois, vamos lá, todos os seus coeficientes, todos os seus coeficientes são iguais a zero. São iguais a zero. Isto é definição de polinômio nulo. E essa definição de polinômio nulo já caiu no vestibular da PUC. Observe bem aqui, ó. Observe bem nesse exemplo aqui, nesse exercício do vestibular, ok? Os valores de A e B para que o polinômio na variável x, b menos 2a, x ao quadrado, mais b ao quadrado menos 4x, mais b menos 2, seja identicamente nulo são. Eu quero saber para que valor de A e para que valor de B esse polinômio vai ser nulo. Então, todos os seus coeficientes têm que ser iguais a zero. Portanto, devemos ter, pela definição, vamos lá. Eu já sei que, né? Aqui, ó, o coeficiente do x ao quadrado tem que ser zero, então b menos 2a tem que ser zero. O coeficiente do x também tem que ser zero, então b ao quadrado menos 4 tem que ser zero. E o termo independente, que é o b menos 2, também tem que ser zero. B menos 2 é igual a zero. Daqui sai que o B só pode ser 2. Por quê? Se o B for 2, 2 menos 2, aqui vai dar zero. Eu quero que o polinômio seja nulo. Então, se o B tem que ser 2, ó, eu quero nesta ordem os valores de A e B para que o polinômio seja identicamente nulo são, tá? Aqui, tá? Eu quero saber o valor respectivamente, os valores de A e B para que sejam identicamente nulo, nesta ordem. Então, o B é 2. O B é 2, pode ser alternativa A ou E. Então, já eliminamos o B, o C e o D, né? Porque A é o primeiro e B é o segundo, ok? Agora, já sei que o B é 2, né? Aqui, ó, vai sair que B ao quadrado é igual a 4, isolando o B. Portanto, o B aqui pode ser mais ou menos 2. Agora, toma muito cuidado. O menos 2 não convém. Tudo bem que aqui o menos 2, pessoal, ao quadrado vai dar 4, menos 4 vai dar 0. Mas se você trocar o B para o menos 2 aqui, ó, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Aí o polinômio não vai ser nulo, ó. Eu quero o polinômio nulo, ok? Quero saber o valor do A e B, ok? Para que ele seja nulo. Então, esse menos 2, você destaca esse menos 2 e escreve não convém, porque o termo independente para dar zero, o B, obrigatoriamente tem que ser 2, ok? E agora que eu já sei que B é 2, troca o B por 2, trocando o B por 2, vai ficar 2 menos 2A é igual a zero.
O menos 2A vai passar mais 2A, então vai ficar 2 é igual a 2A. O que eu fiz? Esse menos 2A eu passei para o lado direito. Então, esse 2 passa dividindo, portanto, A tem que ser igual a 1, porque 2 vezes 1 é 2. O A só pode ser 1, né? Então, o A é 1 e o B é 2. A é 1, o B é 2. A é 1, o B é 2. Alternativa E de Eita, que exercício conceitual. Muito obrigado, um beijo no coração.